janeiro 20. Gênesis 41, verso 17 a 42, verso 17. Então o faraó contou o sonho a José. Em meu sonho, eu estava em pé na margem do rio Nilo e vi 7 vacas gordas e saudáveis saírem do rio e começarem a pastar no meio dos juncos. Em seguida, vi saírem do rio 7 vacas feias e magras que pareciam doentes. Nunca vi animais tão horríveis em toda a terra do Egito. Essas vacas feias e magras comeram as 7 vacas gordas. Contudo, não parecia que haviam acabado de comer as outras vacas, pois continuavam tão magras e feias quanto antes. Então acordei. Em meu sonho também vi 7 espigas de trigo, cheias e boas, que cresciam em um só talo. Em seguida, apareceram outras 7 espigas. Mas elas eram murchas, miúdas e ressequidas pelo vento do leste. As espigas miúdas engoliram as 7 espigas saudáveis. Contei os sonhos aos magos, mas ninguém foi capaz de dizer o que significam. José respondeu: os 2 sonhos do faraó significam a mesma coisa. Deus está dizendo ao faraó de antemão o que ele vai fazer. As 7 vacas saudáveis e as 7 espigas de trigo cheias representam 7 anos de prosperidade, e as 7 vacas feias e magras e as 7 espigas miúdas e ressequidas pelo vento do leste representam 7 anos de fome. Acontecerá exatamente como eu descrevi, pois Deus revelou ao faraó de antemão o que ele vai fazer. Os próximos 7 anos serão um período de grande prosperidade em toda a terra do Egito. Depois, haverá 7 anos de fome tão grande que toda essa prosperidade será esquecida no Egito, pois a fome destruirá a terra. A escassez de alimentos será tão terrível que apagará até a lembrança dos anos de fartura. Quanto ao fato de terem sido 2 sonhos parecidos, significa que esses acontecimentos foram decretados por Deus e ele os fará ocorrer em breve. Portanto, o faraó deve encontrar um homem inteligente e sábio e encarregá-lo de administrar o Egito. O faraó também deve nomear supervisores sobre a terra para que recolham 1/5 de todas as colheitas durante os 7 anos de fartura. Encarregue-os de juntar todo o alimento produzido nos anos bons que virem e leva-lo para os armazéns do faraó. Mande-os estocar e guardar os cereais para que haja mantimento nas cidades. Deste modo, quando os 7 anos de fome vierem sobre a terra do Egito, haverá comida suficiente. Assim, a fome não destruirá a terra. O faraó e seus oficiais gostaram das sugestões de José. Por isso, o faraó perguntou aos oficiais: será que encontraremos alguém como este homem? Sem dúvida, há nele o Espírito de Deus. Então o faraó disse a José: uma vez que Deus lhe revelou o significado dos sonhos, é evidente que não há ninguém tão inteligente ou sábio quanto você. Ficará encarregado de minha corte, e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Apenas eu, que ocupo o trono, terei uma posição superior à sua. O faraó acrescentou: eu o coloco oficialmente no comando de toda a terra do Egito. Então, o faraó tirou do dedo o seu anel com o selo real e o pôs no dedo de José. Mandou vesti-lo com roupas de linho fino e pôs uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez andar na carruagem reservada para quem era o segundo no poder. E por onde José passava, gritava-se a ordem: ajoelhem-se. Assim, o faraó colocou José no comando de todo o Egito. Ele disse: eu sou o faraó, mas ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito sem a sua permissão. O faraó deu a José um nome egípcio: Zafanate Paneia. Também deu uma mulher, que se chamava Azenate. Ela era filha de Potífera, sacerdote de On. Assim, José recebeu autoridade sobre todo o Egito. Tinha 30 anos quando começou a servir na corte do faraó, o rei do Egito. Depois de sair da presença do faraó, José foi inspecionar toda a terra do Egito. Como previsto, durante 7 anos
a terra produziu fartas colheitas. Ao longo desse tempo, José juntou todas as colheitas do Egito e armazenou nas cidades os cereais produzidos nos campos ao redor. Armazenou uma quantidade imensa de cereais como a areia do mar. Por fim, parou de manter registros, pois havia demais para medir. Durante esse tempo, antes do primeiro ano de fome, José e sua mulher Asenate, filha de Portífera, sacerdote de On, tiveram 2 filhos. José chamou o filho mais velho de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer todas as minhas dificuldades e toda a família do meu pai. José chamou o segundo filho de Efraim, pois disse: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Por fim, terminaram os 7 anos de colheitas fartas em toda a terra do Egito, e começaram os 7 anos de fome, como José havia previsto. A fome também afetou as regiões vizinhas, mas havia alimento de sobra em todo o Egito. Depois de algum tempo, porém, a fome também se espalhou pelo Egito. Quando o povo clamou ao faraó para que lhe desse alimento, ele respondeu a todos os egípcios: Dirijam-se a José e sigam as instruções dele. Quando faltou alimento em toda parte, José mandou abrir os armazéns e vendeu cereais aos egípcios, pois a fome era terrível em toda a terra do Egito. Gente de todos os lugares ia ao Egito comprar cereais de José, pois a fome era terrível no mundo inteiro. Quando Jacó soube que no Egito havia cereais, disse a seus filhos: Por que vocês estão aí parados, olhando uns aos outros? Ouvi dizer que há cereais no Egito. Desçam até lá e comprem cereais em quantidade suficiente para nos mantermos vivos. Do contrário, morreremos. Então, os 10 irmãos mais velhos de José desceram ao Egito para comprar cereais. Mas Jacó não deixou Benjamim, o filho mais novo de José, ir com eles, pois tinha medo de que algum mal lhe acontecesse. Os filhos de Jacó chegaram ao Egito junto com outros para comprar mantimentos, porque também havia fome em Canaã. Uma vez que José era governador do Egito e encarregado de vender cereais a todos, foi ele que seus irmãos se dirigiram. Quando chegaram, curvaram-se diante dele com o rosto no chão. José reconheceu os irmãos de imediato, mas fingiu não saber quem eram e lhe perguntou com aspereza: De onde vocês vêm? Da terra de Canaã, responderam ele. Viemos comprar mantimentos. Embora José tivesse reconhecido seus irmãos, eles não o reconheceram. José se lembrou dos sonhos que tivera a respeito deles muitos anos antes e lhes disse: Vocês são espiões. Vieram para descobrir os pontos fracos de nossa terra. Não, meu senhor, responderam eles. Seus servos vieram apenas para comprar mantimentos. Somos todos irmãos, membros da mesma família. Somos homens honestos, meu senhor, e não espiões. Mas José insistiu: São espiões, sim. Vieram para descobrir os pontos fracos de nossa terra. Eles disseram: Senhor, na verdade, nós, seus servos, éramos 12 irmãos, todos filhos de um homem que vive na terra de Canaã. Nosso irmão mais novo está em casa com o pai, e um de nossos irmãos já não está conosco. José, porém, continua a insistir: Como eu disse, vocês são espiões. Mas há uma forma de verificar sua história. Juro pela vida do faraó que vocês só deixarão o Egito quando seu irmão mais novo vier para cá. Um de vocês deve buscá-lo. Os outros ficarão presos aqui. Então, veremos se a história é verdadeira ou não. Pela vida de faraó, se não tiverem um irmão mais novo, saberei com certeza que são espiões. Então, José os colocou na prisão por 3 dias. Mateus 13, versos 24 a 46. Essa foi outra parábola que Jesus contou. O reino dos céus é como um agricultor que semeou boas sementes em seu campo. Enquanto os servos dormiam, seu inimigo veio, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando a plantação começou a crescer, o joio também cresceu.
Os servos do agricultor vieram e disseram: o campo em que o Senhor semeou as boas sementes está cheio de joio. De onde ele veio? Um inimigo fez isso, respondeu o agricultor. Devamos arrancar o joio? Perguntaram os servos. Não, respondeu ele. Se tirarem o joio, pode acontecer de arrancarem também o trigo. Deixem os dois crescerem juntos até a colheita. Então, direi aos ceifeiros que separem o joio, amarrem-no em feixes e queimem-no, e depois guardem o trigo no celeiro. Então Jesus contou outra parábola. O reino dos céus é como semente de mostarda que alguém semeia no campo. É a menor de todas as sementes, mas se torna a maior das hortaliças. Cresce até se transformar em árvore. E vêm as aves e fazem ninhos em seus galhos. Jesus também contou a seguinte parábola. O reino dos céus é como fermento usado por uma mulher para fazer pão. Embora ela coloque apenas uma pequena quantidade de fermento em 3 medidas de farinha, toda a massa fica fermentada. Jesus sempre usava histórias e comparações como essas quando falava às multidões. Na verdade, nunca lhe falava sem usar parábolas. Cumpriu-se deste modo o que foi dito por meio do profeta. Eu lhes falarei por meio de parábolas. Explicarei coisas escondidas desde a criação do mundo. Em seguida, deixando as multidões do lado de fora, Jesus entrou em casa. Seus discípulos lhe pediam: por favor, explique-nos a história do joio no campo. Jesus respondeu: o Filho do Homem é o agricultor que planta as boas sementes. O campo é o mundo, e as boas sementes são o povo do reino. O joio são as pessoas que pertencem ao maligno, e o inimigo que plantou o joio no meio do trigo é o diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os que fazem a colheita são os anjos. Da mesma forma que o joio é separado e é queimado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles removerão do reino tudo que produz pecado e todos que praticam o mal, e os lançarão numa fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. O reino dos céus é como um tesouro escondido que um homem descobriu no campo. Em seu entusiasmo, ele o escondeu novamente, vendeu tudo o que tinha e com o dinheiro da venda comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procurava pérolas da melhor qualidade. Quando descobriu uma pérola de grande valor, vendeu tudo que tinha e com o dinheiro da venda comprou a tal pérola. Salmos 18, versos 1 a 15. Ao regente do coral, Salmo de Davi, servo do Senhor. Ele entoou esse cântico ao Senhor no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e de Saul. Cantou: eu te amo, Senhor. Tu és minha força. O Senhor é minha rocha, minha fortaleza e meu libertador. Meu Deus é meu rochedo, em quem encontro proteção. Ele é meu escudo, o poder que me salva e meu lugar seguro. Clamei ao Senhor, que é digno de louvor, e ele me livrou de meus inimigos. Os laços da morte me cercaram, torrentes de destruição caíram sobre mim. A sepultura me envolveu em seus laços. A morte pôs uma armadilha em meu caminho. Em minha aflição, clamei ao Senhor. Sim, pedi socorro a meu Deus. De seu santuário ele me ouviu. Meu clamor chegou em seus ouvidos. A terra se abalou e estremeceu. Tremeram os fundamentos dos montes. Agitaram-se por causa de sua ira. De suas narinas saiu fumaça. De sua boca, fogo consumidor. Brasas vivas saíram dele. Ele abriu os céus e desceu, com nuvens escuras de tempestade sob os pés. Montado num querubim, pairava sobre as asas do vento. Envolveu-se num manto de escuridão, em densas nuvens de chuva. Nuvens espessas escondiam um brilho ao seu redor e faziam chover granizo
e brasas vivas. O Senhor trovejou dos céus, a voz do Altíssimo ressoou, em meio ao granizo e às brasas vivas. Atirou flechas e dispersou seus inimigos, lançou muitos raios e os fez fugir em confusão. Então, por tua ordem, Senhor, com o forte sopro de tuas narinas, o fundo do mar apareceu, e os alicerces da terra ficaram expostos. Provérbios 4, versos 1 a 6. Meus filhos, ouçam quando seu pai lhes ensina. Prestem atenção e aprendam a ter discernimento, pois a orientação que lhes dou é boa. Não se afastem de minhas instruções. Quando eu era filho de meu pai, filho único, amado por minha mãe, meu pai me ensinava. Leve minhas palavras a sério. Siga meus mandamentos e viverá. Adquira sabedoria e aprenda a ter discernimento. Não se esqueça de minhas palavras, nem se afaste delas. Não abandone a sabedoria, pois ela o protegerá. Ame-a e ela o guardará.